Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta quarta-feira, como sempre com bastante informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no meu Instagram. Beleza? Dito isso, venho lembrar para vocês ainda que não baixaram o aplicativo da OneFootball, não sabe o que está perdendo. Além dos melhores momentos dos jogos da Série A e B na palma da sua mão, você consegue assistir ao vivo e de graça todos os jogos do Campeonato Alemão. Vocês têm a novidade agora do Head to Head, que é o retrospecto recente dos clubes que vão se enfrentar naquela rodada e te facilita muito na hora de fazer aquela apostinha esportiva também lá na 1xBet, beleza? Além disso, você tem classificações de campeonatos, artilharias e também dados estatísticos. E o melhor de tudo, você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Gigante da Colina, o aplicativo da OneFootball manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo e ele é 100% de graça. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, baixou o OneFootball, não consegue mais viver sem. Beleza? Bom, dito isso, galera, vamos aqui algumas informações e vou começar com uma nota triste. Treinador campeão brasileiro com o Vasco em 1989, o Nelsinho Rosa, chegou ao falecimento no dia de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês aí a nota oficial do Vasco. Na verdade, ele faleceu ontem, né, próximo ali do horário da noite, e o Vasco prestou ali as suas condolências ao seu técnico bicampeão brasileiro. Vamos ao que disse o Vasco. O Vasco da Gama perdeu um dos grandes treinadores de sua história, Nelsinho Rosa. Aos 85 anos, o ex-técnico faleceu nesta terça-feira. Pelos Gigantes da Colina, Nelsinho foi campeão brasileiro em 89, comandando um time que possuía craques como Bebeto, Mazinho, Acácio, Bismarck e Sorato. Desejamos muitas forças aos familiares e os amigos neste momento de dor. E você vê, por exemplo, ídolos como o Giovani colocando ali uma carinha de triste, se despedindo do seu ex-treinador, tá bom? Eu vou inclusive aproveitar agora e vou ao Instagram do Edmundo. O Edmundo também fez um comentário lá e colocou uma foto do Nelsinho. Inclusive o Edmundo lembra da seguinte maneira aqui, ó. O técnico que me deu a primeira chance no profissional, senhor Nelsinho Rosa, muito obrigado. Descanse em paz. O técnico faleceu aos 85 anos de idade. Infelizmente, é uma notícia triste, mas que é a única certeza que todos nós temos nessa vida. Um dia a gente há de partir dessa aqui para uma melhor ou para uma pior, né? Dependendo de como a gente viveu nossa vida aqui na Terra. Beleza? Se você é um pouco mais velho, lembra do Nelsinho, deixa aqui embaixo nos comentários alguma lembrança, alguma coisa que você recorda do Nelsinho no Vasco. Confesso que eu não cheguei a ver o Nelsinho como treinador do Vasco. Eu sou de uma outra geração, nasci em 93, então não alcancei o Nelsinho no Vasco, mas sou muito grato aí por ele ter comandado o bicampeonato brasileiro do Vasco em 1989. Aproveitando, falando aí de 1989, do bicampeonato brasileiro do Vasco, o Vasco conquista aquele título em cima do São Paulo, dentro do Morumbi, gol inclusive de cabeça do Sorato. E o Vasco enfrenta o São Paulo no próximo sábado. Quem sabe o clube não dá esse presente aí para o Nelsinho. E notícia boa, em 1 hora, todos os ingressos destinados à torcida do Vasco no Morumbi foram já esgotados, tá? Existe uma expectativa do São Paulo jogar com um time misto contra o Vasco, já que eles estão uma semana pesada. Quarta, no caso hoje, enfrentaram a equipe do Sport pela Copa do Brasil, jogo das oitavas, venceram por 2-0 fora de casa. Tem um jogo sábado pelo Brasileirão contra o Vasco. E aí na terça-feira, salvo engano, eles fazem um jogo lá na Venezuela. Então, estão com a agenda meio apertada e existe a possibilidade, não está confirmado isso, do São Paulo vir com um time alternativo. Agora, uma coisa que chama muito a atenção, desde a chegada do técnico Dorival Júnior no São Paulo,
o São Paulo mudou de patamar, ele acertou o time e o time engrenou aí, faz um bom campeonato brasileiro e vem conseguindo bons resultados, tá bom? Agora vamos falar sobre a situação do Eric Pimentel. Eu tenho dado algumas informações para vocês e vou voltar no caso porque nós temos uma novidade, tá? A informação foi dada pela Rádio Itatiaia, é o principal veículo esportivo lá de Minas Gerais. E a informação que a Rádio Itatiaia passa é que o Vasco ameaça aí a FIFA sobre a situação do zagueiro Eric Pimentel. Eu vou ler para vocês aqui a matéria da Rádio Itatiaia para vocês entenderem o que está acontecendo. Então vamos aqui à matéria da Rádio Itatiaia. O Vasco não desistiu do zagueiro da base Eric Pimentel, mesmo após a negativa de renovação. O clube pretende ir à FIFA para fazer valer seus direitos em relação à joia das categorias de base. O clube tentava a renovação com o garoto desde o ano passado, mas sem sucesso. Dentro do Vasco, o sentimento é que o garoto e seu empresário que desistiram do Vasco. O agente é Ulisses Jorge, o mesmo do Éder Militão, que também saiu do São Paulo em 2017, após negar proposta de renovação. Para eles, Pimentel foi mal orientado, pois lhe foi prometido se estabelecer na Europa. O Vasco acredita que teria um momento mais oportuno para ele ganhar chances e conseguir se transferir de uma forma boa para todos os lados. Comenta-se que o Getafe seria um dos interessados no jovem, filho do ex-lateral Pimentel. Só um parênteses aqui, o Getafe está lutando contra rebaixamento no Campeonato Espanhol, inclusive está ingressando na justiça aí para tentar ganhar os pontos da derrota agora do final de semana contra o Real Madrid, alegando um bagulho bem até bizonho. O Real ia fazer uma substituição, estava saindo, salvo engano, o Asensio, acho que era isso, porque e estava entrando o Odriozola. Porém, o lateral, que vem jogando de lateral improvisado, o Camavinga, sentiu e pediu para sair. Quando o Asensio estava saindo do campo, o Camavinga acabou deixando o campo e aí foi informada a troca da substituição. O Odriozola acabou ficando na vaga do Camavinga. E aí o Getafe está entrando na justiça pedindo o ganho dos pontos, alegando que foi informado que ia sair um jogador, entrou outro. Enfim, tá dando um pouco de pano para manga isso lá na Espanha. Mas fato é que o Getafe está na bica ali para jogar a Série B espanhola da próxima temporada e é o clube que está tentando levar o Eric Pimentel para a Espanha, tá? E aí vamos aqui à ideia do Vasco segundo a Rádio Itatiaia. A ideia é ir à FIFA para que o clube que ficar com ele, seja no Brasil ou na Europa, pague o chamado Training Compensation, estabelecido em lei pela entidade máxima do futebol. Sendo assim, o clube brigará pelas multas estabelecidas. A ideia do Vasco é estabelecer uma ordem até para impedir que empresários e clubes europeus levem os garotos formados na base do futebol brasileiro sem qualquer custo. O clube acredita que precisa haver uma punição para que não se torne uma normalidade esse tipo de negociação. Por fim, o Departamento de Futebol, junto ao jurídico Cruz Maltino, confia que, se obter êxito com esse caminho via FIFA, abrirá uma espécie de jurisprudência para todos os clubes. Procurado, a diretoria do Vasco não quis manifestar sobre a situação envolvendo o jovem zagueiro. Então, a novidade do caso do Eric Pimentel é essa. O Vasco estuda até ingressar à FIFA. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se vocês acham que o Vasco está certo ou se o Vasco está errado ou se não já passou da hora do Vasco abrir mão dessa situação. Bom, para finalizar, vamos dar uma breve pincelada sobre a situação do técnico Maurício Barbieri. Primeiro, eu gostaria de deixar com vocês um depoimento do Andrei Santos, numa entrevista que ele deu ao companheiro Wellington Campos da Super Rádio Tupi, e eu já dou uma breve pincelada sobre a situação também do Barbieri. Aspas para o Andrei. O Barbieri é um cara sem palavras, um treinador muito certo, muito centrado, muito inteligente e muito focado. Um dos melhores treinadores que eu já trabalhei. A forma que ele faz jogar é muito boa. Sempre quero o melhor para a equipe. Eu agradeço muito a Deus por ter trabalhado com ele, tá? Sobre a situação do Barbieri, tem muito torcedor pedindo a cabeça do Barbieri, que não vai dar certo, que não tá legal, que se entrar na zona agora, se perder pro São Paulo, tem que demitir. Olha, a 777 tem, até aqui, nos clubes ao qual ela comanda, ela tem trocado alguns treinadores. O próprio Genoa já teve 2 demissões
E o Hertha Berlim estava lutando contra rebaixamento também no campeonato alemão, também houve troca por lá. O Barbieri chegou ao Vasco num contrato de 2 temporadas. Se mandar embora, tem que indenizá-lo com todo esse contrato para frente, tá? Hoje o Barbieri está muito prestigiado dentro do Vasco e não comenta-se a possibilidade de demissão do treinador, tá? Acho pouco provável que isso aconteça. A não ser que exista uma grande reviravolta, de fato o time não desempenhe, comece a cair vertiginosamente ainda mais e não esboce reação. Mas a princípio vai ser conversado internamente para se fazer mudanças e o Barbieri acertar o clube, mas nesse momento o Barbieri não corre nenhum risco de ser demitido, tá? Os jogadores gostam do trabalho dele e ele é muito bem avaliado internamente dentro do Vasco da Gama. Mas a 777 até aqui tem tido o hábito sim de, quando as coisas não estão caminhando tão bem, demitir sim treinador. Não é algo muito comum nas SAFs, tá? O Ronaldo Fenômeno, por exemplo, no Cruzeiro, ficou com o Pesolano o tempo inteiro, ele ficou mais de um ano lá. Ele saiu porque ele, Paulo Pesolano, pediu para dar um time e para se desligar no Cruzeiro. O Pepa assumiu lá, tem feito um bom trabalho. O Luiz Castro está desde o início do Brasileiro do ano passado no Botafogo. Teve um momento aí de próximo de zona de rebaixamento, não classificação no Campeonato Carioca dessa temporada. E o Botafogo se manteve firme e não demitiu. Não foi uma nem duas vezes que a torcida do Botafogo fez pressão para a demissão do português. Mas a SAF alvinegra apertou ali os cintos ali e decidiu manter o treinador. Treinador esse, inclusive, que tem uma relação muito próxima ao John Textor, que inclusive chegou até a brincar aí algumas vezes dizendo que era sócio do Luiz Castro nesse projeto aí do futebol do Botafogo. Beleza? Então vamos aguardar cena dos próximos capítulos, mas hoje o Barbieri está bastante prestigiado. Inclusive, sobre a entrevista coletiva, foi confirmado hoje na parte da tarde. Quem vai falar com a imprensa amanhã é o nosso zagueiro e capitão Léo, tá? Então amanhã, 1 da tarde, está prevista a entrada da imprensa no CT. Acredito que a coletiva deve ir ao ar mais ou menos por volta ali de 1h30. Então quem quiser assistir ao vivo na Vasco TV, se programa aí, que é o Léo que vai falar com a imprensa amanhã e com vocês, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, a qualquer momento, quem volta vai, tamo junto, valeu, fui!